And in 1965, the first of these third-generation computers with solid logic technology. Mais que outros, né? Se propagam mais que outros. Recording is on. E esse é um elemento que eu acho interessante nessa proposta, então, que trazendo lá uma questão, né, que a memética traz, que parece pertinente para nós. É claro, nós poderíamos ter também, por exemplo, trazer um outro paradigma, né? Uma coisa que eu pensei mais recentemente, que é pensar como o ambiente digital tem muito a ver, né, com esse mundo capitalista tardio, do capitalismo financeiro e tal, né, o paradigma marxista, né, de circulação, que você encontra no livro 2 e livro 3 do Capital, né, e aí você vai ter lá a questão da circulação e reprodução do capital. Eu cito o próprio Marx, né, a circulação do dinheiro como o capital possui, ao contrário, seu objetivo nele mesmo, porque é nesse movimento sempre renovado que o valor continua a se valorizar. Então, o movimento do capital não tem limites, né? Isso a partir, então, do livro de 1848. Não é isso? Não, acho que é redato. Depois eu vejo isso. E aí você tem esse modelo que é do capital fictício, aparece no livro 3, né? Que é interessante porque no caso, quando o capital ele ganha uma certa autonomização, né? Uma certa autonomia relativa, né? Nesse capital financeiro contemporâneo que a gente pensa, né? Tem a afirmação que se fala, né? O capital vai onde ele pode se reproduzir, que é esse capital financeiro especulativo, né? Extremamente líquido e que tem muito a ver para nós pensar também essa questão do digital. Mas a questão toda que eu acho que é pertinente manter aqui, né, do que eu tentei apresentar para vocês, é se perguntar, né, o que torna um meme mais viralizante que outro. Essa seria me parece uma questão interessante para se abordar discursivamente. Aqui, para terminar, então, eu só queria trazer uma leitura que é de um continente que tem a ver com análise de discurso, que é da psicanálise, né, para fechar essa relação. Porque nessa questão do ambiente digital que se coloca, de alguma forma, né, é essa relação humano-máquina, né, essa relação meio ciborgue posta aí. Que, aliás, a própria questão o título do nosso curso tem uma certa relação, né, com máquinas digitais, máquinas desejantes, lá o Deleuze e Guattari. Mas voltando a essa ideia, eu queria trazer a psicanálise em um livro especificamente, que é esse aqui, Injúria, a pulsão na ponta da língua, do Luiz Fernando Lofrano de Oliveira. E eu trago esse livro para buscar responder, na verdade, apenas dar algumas indicações de resposta para a questão que foi feita na minha aula sobre a questão dessa história do cancelamento, né, e também a cultura do ódio e tal, né. Bom, nesse livro ele vai pensar especificamente a injúria, né, e aí a questão que se coloca, né, do ponto de vista da psicanálise é que o que afinal, por exemplo, o que está em jogo do ponto de vista da psicanálise, o que precisa circular? O que precisa circular é a pulsão. É isso que o Lofrano de Oliveira vai trabalhar. Ele vai dizer, o que é preciso fazer-se representar e se associar em complexos de representações, esses termos ele traz lá do Freud, é a pulsão. E a pulsão, no sentido bem rápido, é a energia psíquica em Freud, né? E aí você tem duas pulsões básicas em Freud, né, a partir, sobretudo depois do período de guerras e tal, que o Freud vai trazer a questão de um lado, o Eros e Thanatos, né? Pulsão erótica e pulsão agressiva, certo? E esse é um elemento para nós pensar essa questão, então, dar algumas indicações para pensar essa questão da cultura do ódio, né? E aqui eu trago, então, uma citação do Luiz Lofrano, que diz o seguinte, né? A simbolização da pulsão permite a constituição mesma das representações. A inserção social da moção pulsional, por sua vez, é necessária para que o encadeamento das representações torne a pulsão efetiva na realidade no qual o sujeito exerce sua atividade, certo? Então, a necessidade dessa pulsão ganhar uma representação, né, ser simbolizada e circular socialmente, para se realizar, tendo em vista, então, a realidade social no qual o sujeito vive. E aí, o livro do Lofrano, que é a tese dele, né, que foi orientada pelo Jean-Jacques Racial, que é uma afirmação do Freud de 1893, né, diz o seguinte: aquele que lançou uma palavra de injúria em lugar de flechas contra o inimigo
foi o fundador da civilização. A palavra é, então, o substituto do ato, e, sob certas condições, o substituto único, né? Então, essa é a afirmação do Freud que ele vai tomar como base para, então, propor ali toda essa leitura da questão da injúria pela via da psicanálise, né? Aí o que você tem em questão aqui nessa teoria freudiana é a ideia de que a inibição do ato violento, ela não implica a eliminação do impulso psíquico, certo? Do impulso psíquico agressivo. Ele permanece latente. Isso é diferente, por exemplo, de uma certa leitura liberal, que considera que você suprimindo o ato de violência, né, você inibindo o ato de violência, você não teria mais essa questão da agressividade no social. Para o Freud, isso não acontece, inclusive por isso que ele tem o mal-estar na cultura, em grande parte, ele vai mostrar o quanto essa agressividade, né, que permanece latente, ela produz, é um dos fatores ali para produzir esse mal-estar. E aí você tem, a minha questão aqui é que se nós pensar o ambiente digital, o que ele dá, e aí esse caráter disruptivo dele, é que ele disponibilizou novas vias de circulação das pulsões agressivas. Essa é uma hipótese de trabalho que eu penso. Isso por um lado, né? E aí por outro você pode pensar que essas corporações proprietárias das redes sociais, mais populares e tal, elas estão se valendo dessas novas vias de acesso, né? De poder dessas pulsões agressivas circularem, porque isso, claro, vai cativar, né? Vai recrutar mais usuários, né? Possivelmente, potencialmente, fazer com que eles permaneçam mais tempo na rede. Pensando que a injúria ali, o autor ele vai dizer que ela tem uma função que é disjuntiva, ela tem um funcionamento disjuntivo, porque ela quebra essa possibilidade do sujeito produzir essa circulação, fazer essa pulsão circular, né, por meio de associação. Quebra a associação, quebra, digamos, e aí o sujeito ele tem que se reorganizar a partir do momento que ele foi objeto de injúria. Ele tem que se reorganizar e ele sofre uma injunção, uma resposta para isso. Então, e aí ele vai desenvolver tudo isso. Eu indico esse livro para quem está pensando nessa questão do cancelamento, da cultura do ódio. Para fechar, eu só queria trazer, né, como exemplos contemporâneos, né, não tanto a questão da injúria, mas essa questão da agressividade. No caso tanto de um episódio do Black Mirror, que é Odiados pela Nação, né, é um episódio do Black Mirror que você tem essa questão colocada lá, você tem as pessoas, das pessoas que se tornam famigeradas, né, que são célebres, se tornam famigeradas, elas concorrem inadvertidamente, né, numa espécie de jogo que vai escolher o sujeito mais impopular do dia. E esse sujeito, a frase inglesa para matar esse sujeito, né, aparece lá. E depois a questão toda é que você tem as abelhas eletrônicas lá, né, que acabam matando, de fato, o mais impopular do dia. E fazendo uma relação, e esse episódio também é analisado nesse livro aqui, né? Eu falei, né? Para além de Black Mirror, estilhaços distópicos do presente, de Maria Cristina Franco Ferraz e Érico Sinclair. Eles vão trabalhar isso não como cultura do ódio, mas como ressentimento, tá em jogo naquele episódio, né? Eu queria trazer para pensar só a questão do caso da eliminação e cancelamento da Carol Conká, né, que teve todo esse frisson mais recentemente, né, e se pensar o Big Brother, né, o programa do Big Brother, ele funciona pela via do cancelamento, né, ele é um proto-cancelamento, porque ele coloca no paredão aqueles que devem ser eliminados, né, e aí é o jogo do resta um, quem vai ser bem sucedido é o que não foi de fato cancelado e eliminado. E você teve essa extrapolação no caso da Carol Conká, que é um elemento para se pensar, né? Isso que funcionou tanto nessa mídia mais tradicional, que é a TV, quanto nas redes sociais. Os dois autores aqui, eles pensam essa questão não como exatamente ódio, né? Mas também com uma relação à agressividade, que é esse insidioso mecanismo de produção de ressentimento, que eles entendem como ligado a uma espécie de vingança moralizante. E se vocês voltarem lá ao episódio, né, Odiados pela Nação, você tem, então, esse jogo, né, que você escolhe a pessoa mais famigerada, por exemplo, no início do episódio, é uma certa jornalista que lançou uma coluna extremamente politicamente incorreta. E aí ela entra, né, acaba se tornando famigerada, né, e acaba ganhando a impopularidade naquele dia, né, nesse jogo de impopularidade, e acaba sendo morta. E aí depois você descobre, né, pela trama toda, que quem formulou essa
esse esquema de fazer as abelhas irem atrás do mais impopular do dia, né, foi um sujeito que estava buscando justamente se vingar dos Vingadores, né, que esse jogo produz, né, porque ele teve um caso, no caso era a namorada dele, que sofreu efeito, né, desse cancelamento e desse ódio em rede, né, desse linchamento em rede. Era isso que eu tinha para falar, acho que já falei demais, nosso tempo não é mais curto hoje para dar mais para vocês poderem, então, também se pronunciar, né? É isso. Obrigado. A gente vai fazer uma rodada geral nossa aqui, e aí depois a gente abre para as inscrições. Então, o nosso segundo encontro, a gente tive um foco mais analítico, de tentar trazer algumas perspectivas a partir dos trabalhos da Suzy Lagasse, de como que a gente pode olhar para esses materiais que são constitutivamente heterogêneos, né, na forma como eles se formulam, e a necessidade, então, da gente ter um dispositivo de análise consequente com isso. E eu acredito que a Suzy, apesar de não trabalhar diretamente com digital, dá elementos muito importantes para a gente pensar essas questões, né? Então, eu trouxe os trabalhos dela para falar sobre a noção de composição, de imbricação material, de materialidade significante, e tem as indicações, né? Até a Flávia indicou um outro texto que ela faz uma análise mais específica, né, sobre o Boca de Lixo, que o Jeff organizou o livro junto com a Ismara, o capítulo, né, que tá esse texto e essa análise. E aí eu trouxe isso para pensar especificamente o YouTube e como é que isso traz problemáticas para pensar desde o sujeito, o modo como o sujeito se formula. E aí tem essa questão que eu trouxe da imagem do eu, a imagem desse sujeito sobredeterminando outras materialidades, inclusive aquilo que estava sendo dito através de um recorte. Mostrei, a gente fez um pouco a brincadeira, não foi exatamente uma análise com o vídeo da Madonna, né? E aí eu tentei pensar isso para a questão dos direitos autorais, da autoria, especificamente no YouTube. E aí isso tem tudo a ver com o que a Marta e a Kellen estavam falando, porque o digital, né, os diferentes espaços aí que ganham sob esse teto, sob esse guarda-chuva digital aí, transforma essa relação com o poder, de algum modo, dizer, e que vai passeando por diferentes lugares, né? Então eu aponto isso como uma perspectiva, um horizonte de pesquisa mesmo, interessante e relevante para a gente pensar como é que isso está mexendo com a indústria fonográfica, isso está mexendo com a indústria audiovisual, né? Se a gente for pensar as diferentes plataformas de streaming, como é que a gente fala, principalmente a partir do Ocidente, eu acho que vocês chamam a atenção como é que isso funciona no Oriente. A China tem uma coisa muito específica que é da China, que nem dá para falar no Oriente, assim, nessa homogeneidade. Então, como é que esses mecanismos funcionam também, né? E eu conheço muito pouco sobre. Fui tentar ver algumas coisas, é até difícil olhar para isso, pela questão de língua, né? Como que a gente é completamente analfabeto em línguas que usam de outras histórias, né? Então, apesar de que o YouTube também tem investido muito, né, nesse espaço, tem até um estúdio próprio no Japão. Mas, enfim, né, tem um campo aí de pesquisa para ser investigado. Então, tentei chamar a atenção para algumas questões. A gente falou dessa relação com como é que o YouTube vai criando um direito próprio na relação com as nações, com os países, e isso traz problemas. Enfim, né, é um campo de pesquisa aí que eu chamei a atenção. É isso.
Muito bom, Gui. Eu não tenho a mínima ideia do que eu tentei chamar a atenção. Eu quis passar para vocês uma certa sensação, na verdade, de que as coisas não estão desorganizadas, elas estão se reorganizando. Eu não sei exatamente. É engraçado porque eu dou aula, né? Eu dou aula no curso de psicologia e eu dou muita aula de epistemologia e eu começo ensinando Descartes, né? Porque o problema da psicologia foi Descartes que colocou para a gente tentar resolver, né? A divisão corpo-mente. E eles falam assim, então a gente está na modernidade, né? E aí eu tenho que responder assim, não, não mais. A gente ainda faz psicologia da modernidade, mas a gente não está mais na modernidade, né? Então as coisas estão se reorganizando. Eu queria primeiro deixar isso bem, assim, certo no coração de vocês. As coisas estão se reorganizando. Essas coisas que estão aparecendo, elas não são uma moda. Elas são a primeira peça do quebra-cabeça que vai montar o nosso futuro, né? E é por isso que é tão urgente a gente pensar nessas coisas todas. E eu também acho que, né, a gente somos todos aqui pesquisadores e estamos todos indo nessa direção, por isso o ímpeto de vir fazer esse curso, né? E eu acho que para pesquisadores, eu diria assim, o que talvez me chamou mais atenção em termos do que é necessário para esse campo é justamente coragem. É isso que eu acho que espero ou peço para vocês, é coragem. Por quê? Porque quando eu penso, por exemplo, o Beck estava falando do Freud, né? Eu acho que a perspectiva freudiana é essencial para olhar para essa questão do arquivo. Eu absolutamente concordo com ele. Eu acho que tem uma outra materialidade aí, que é a materialidade inconsciente, que a gente considera pouco, e que tem a ver com a razão pela qual eu falo do amor aos arquivos, né? Amor aos arquivos, né? Então, Freud era um médico, né? Em 1900, ele era um médico formado na medicina mais tradicional que você possa imaginar, num naturalismo, assim, mesmo médico. E ele se viu de cara com isso que na época eram as histéricas, né? Essas mulheres que ninguém levava a sério, porque elas não tinha nada na perna, não tinha nada no olho, era frescura, né? E ele reconheceu que alguma coisa estava acontecendo ali. O Lacan tem uma expressão para isso, ele fala assim, Freud tinha um faro extraordinário, ele fala, tinha um faro extraordinário, ou seja, ele foi colocado na frente de uma forma de vida, de uma forma de sofrimento, de uma forma de se perceber que ainda não estava instituída, mas precisava ser reconhecida, né? Então, vindo de uma família que não era rica, que não era muito bem de classe média, era uma família praticamente pobre, ele, mesmo assim, arriscou tudo que ele tinha, assim, em termos de reputação, em termos de promessa de profissão futura, porque ele não conseguiu evitar reconhecer alguma coisa que ainda não tinha sido reconhecida, mas estava para existir, entendeu? Então, é inocente a gente achar que a ciência desvela a verdade. A ciência, ela constitui a verdade, né? Ela constitui as formas de vida, né? Então, os sintomas, as formas de sofrimento inconsciente, ele não é uma coisa natural, ele é uma coisa constituída na base de um reconhecimento. É por isso, por exemplo, que um sonho só funciona quando um analista o analisa. Entende? Porque ele só tem efeito no jogo de transferência. Ou seja, a gente precisa de gente que reconheça aquilo que não está dado ainda, mas precisa ainda ser reconhecido. Entende? Essa é a marca da coragem. Marx, mais ainda, né? Marx sofreu a vida inteira por causa da posição política que a teoria dele o colocou, né? Na qual a teoria dele o colocou. Então, eu acho o seguinte, eu acho que eu falei para vocês sobre, né, não consegui falar sobre um discurso digital, eu falei para vocês sobre materialidade técnica, eu falei para vocês sobre um monte de coisa meio instável na teoria, né, um pouco instável. Não tem problema se vocês não concordarem comigo.
eu acho que eu estou sempre certo, né? Claro, porque eu sou um homem branco, então você sabe como é que é. Então eu sempre acho que eu estou certo. Mas não tem problema se vocês não concordarem comigo, e não tem problema não estar certo também. O que eu não gostaria de ver é a gente confortável no nosso mundinho já constituído. Eu acho que eu gostaria, mais do que tudo, de convidar vocês a arriscar novas propostas. E é por isso que eu estou empolgado para ouvir vocês falarem, porque eu acho que as novas formas de vida, elas exigem novas propostas, entende? Né? A gente tem essa fórmula infraestrutura, superestrutura, onde a infraestrutura, o remanejo, né, a revolução das formas estruturais, das formas de produção, né, das relações de produção, produz novas formas superestruturais, né, produz uma nova cultura, produz uma nova ideologia e assim por diante, né, formação histórica e assim por diante. Eu diria o seguinte, se isso é verdade, então também é verdade que uma superestrutura nova tem que exigir novos instrumentos científicos para examiná-la, né? Então, na medida em que a gente vai entrando num novo período, a gente está apostando, e é por isso eu acho que um dos ímpetos desse comune que a gente montou é esse, né? Montar um grupo de pessoas que estejam interessadas em reconhecer os novos sintomas, as novas formas de sofrimento, as novas formas de saúde, as novas formas de vida, as novas formas de produção e assim por diante. Isso vai exigir propostas de vocês. Tá? Então, quando vocês estiverem analisando alguma coisa que apareceu no YouTube, alguma coisa que apareceu no Facebook, alguma coisa que apareceu no Instagram, alguma coisa que apareceu no muro do colégio, mas que tinha a ver com um meme, que não sei o que e tal. Quando vocês estiverem olhando para essa nova sociedade que se forma todo dia, eu quero que vocês estivessem prontos para reconhecer que a gente talvez não tenha todos os instrumentos que vocês precisem. E que esses instrumentos vão ser constituídos em comunidade. Eles vão ser constituídos junto. Aqui em espaços que nem esse. Tá? Então, mais do que tudo, eu queria deixar esse convite para a gente continuar conversando. Porque eu não sei exatamente o que eu quero dizer, eu sei que não está dito ainda, isso eu tenho certeza. Não está terminado ainda. Então, a gente pode continuar falando juntos. Tá bom? Muito bom. Jeff, o que você diz? Eu queria não dizer nada, né? Foucault começa a ordem do discurso justamente com essa proposição, que a vontade dele era não dizer nada, entrar em algo que já estivesse sendo dito e efetivamente fazer sentido a partir daí. Parece que a gente combinou, né? Bom, no nosso encontro, eu tinha duas grandes preocupações que eu acho que ficaram mais claras depois do efeito de Fishka judeu no último encontro, que foi pensar um pouco junto com vocês sobre um modelo de governamento contemporâneo, né, que se estenderia não só na relação do Estado com a população, mas da população consigo mesmo, que é o governo biopolítico. E para esclarecer um pouco mais acerca do que esse governo biopolítico, né, que muitas das vezes é confundido ou encerrado apenas nessa ideia de que há um controle da vida a partir de questões exclusivamente biológicas, eu propus que a gente pensasse um pouco sobre o modo como os discursos sobre a cultura circulam ou são feitos circular a partir do digital, né? E para isso eu tentei investir com vocês no conceito de heterotopia, que é um conceito bastante produtivo para a discussão do digital, sobretudo do modo como o digital funciona hoje. Eu dizia, na verdade, né, desde 2012, que digital talvez a grande heterotopia da humanidade, porque a gente conseguiu transformar o mundo a partir de uma metáfora onde efetivamente não estamos e estamos ao mesmo tempo, né?
Esse conceito ele foi importante para mim, tem sido importante para mim, e parece não, né? Ele efetivamente abre um campo aí de discussões aparentemente importantes para quem quer pensar um pouco sobre o digital a partir do modelo Foucaultiano de pensamento. Eu digo a partir porque efetivamente o que a gente observa na apropriação dos conceitos Foucaultianos no Brasil é uma apropriação negativa, pelo menos tem sido essa a minha proposta, né, de não fazer aplicação de conceito, mas de pensar como esses conceitos funcionam efetivamente dentro do contexto em que nós, né, sujeitos, efetivamente elaboramos esse conhecimento para dar sentido para o mundo concreto. E talvez, espero ter conseguido mostrar para vocês como na circulação dos discursos acerca da cultura, mais especificamente, que falam sobre o modo como o Estado brasileiro lidou e tem lidado com os incêndios do Museu Nacional e Museu da Língua Portuguesa, tem possibilitado aí trabalhar a contradição entre garantir ou dar segurança à população de que as nossas instituições e a própria memória nacional têm sido resguardadas, embora efetivamente nesse modelo de segurança que nós temos é muito mais uma gestão de como não vamos insurgir contra a falta de ação do Estado. Né? Esse finalzinho aqui da minha fala é muito mais para abrir a possibilidade da gente pensar em trabalhos que invistam na possibilidade de pensar esses espaços outros, não só o digital, mas os desdobramentos espaço-temporais que o digital produz, né? Outras, eu não vou cair na cilada do novo, né? Mas outras formas de identificação, outras formas de mobilização, outras formas de produção de conhecimento, e mesmo outros conhecimentos, né? Que nos permitam pensar modelos de insurgência, de revolta, capitaneados aí nesses espaços onde, embora haja uma vigilância absolutamente marcada a todo momento, também cria a possibilidade de espaços aí de escapes, né? Espaços aí, como a gente estava vendo as meninas no começo falando sobre as possibilidades de hackeamento do digital para a consolidação de projetos de fanbases, né? Podemos pensar isso também em outras ordens, sobretudo nas ordens políticas, que são cada vez mais necessárias para esse momento da história. Tá certo? É isso. Sou eu? Ok. Nossa, alguma coisa que eu não estou vendo aqui. Ah, tá. Agora sim. Então, pessoal, acho que na minha aula eu tentei mostrar um pouquinho assim o percurso que é mais ou menos o meu, né? Percurso na minha interlocução com o Vitor, na minha interlocução com o Jefferson, na minha interlocução com o Guilherme e na minha interlocução com o Beck, né? E aí, aqui durante o encontro, eu também pude ouvi-los, né? Diferentemente, né, do que eu ouvia antes em outros trabalhos, em outros momentos, nas conversas mais individuais com cada um. E eu fui tentando, então, pensar como essas conversas e esse modo que a gente pensa esse objeto que é o digital podia se conectar de alguma forma, né? Trazendo aí as questões que eu tenho pensado, repensado e aprendido muito, né, nessa minha experiência aqui no pós-doc com a Solange Gal, né? Então, faz 4 anos que eu estou aqui no Unisul, né? Vai fazer 4 anos e meio já. E eu tenho participado, junto com a Solange, das aulas que ela ministra na pós-graduação, né? E do grupo de pesquisa que ela constituiu aqui. Todo o longo percurso, né, que ela já fez, né, pensando essas noções, né, de
discurso de escrita, discurso de oralidade, de escritoralidade, foram coisas que qualificaram muito assim a minha própria pesquisa sobre o digital, né? Então eu tentei na aula falar um pouquinho disso e articular isso de alguma forma um pouco coerente, né? Mas sempre, como é todo o processo, né? A gente acaba reformulando aquilo que a gente mesmo escreve por aí, né? Então, acho que na aula até aparece coisas assim que nem eu mesmo tinha pensado, que surge a partir desse encontro que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu trouxe as noções de espaços enunciativos informatizados, e aí a noção de normatização, como a gente está pensando isso, como se dão esses processos, né, de reorganização social, né, dos espaços onde nós podemos dizer, né, e nos constituir, né, e formular, né. Então, foi mais ou menos esse percurso que eu fiz, né, tentando operar e mostrar um pouco a produtividade dessas noções para pensarmos o digital, né, porque é um desafio, né, a gente sabe que é um campo heterogêneo, né, com uma imbricação de muitas materialidades, né, e que coloca diferentes dificuldades para quem faz análise, né. Uma coisa que eu não falei na minha aula, que talvez fosse importante, mas não coube, né, dizer, quais são os procedimentos, né, que a gente, metodológicos mesmo, que a gente utiliza para fazer, por exemplo, um percurso como aquele que eu mostrei, né. Então, ali tem muitas coisas, do tipo da experiência de pesquisa mesmo, com um espaço enunciativo específico, por exemplo, como o Twitter, né. Então, no dia anterior à minha aula, eu participei, por exemplo, da banca da Valesca, né. A Valesca tem um trabalho também com digital e tal, e pesquisa o Twitter também. E uma coisa que eu percebi, assim, o quanto a gente ainda precisa avançar na análise do discurso para dar, não noções fechadas, né, mas caminhos que permitam com que a gente opere melhor, né, os percursos metodológicos nesses ambientes, né, porque é uma dificuldade de pesquisa mesmo, né. Quando eu comecei, eu não tinha, assim, um parâmetro, né. Então, muitos anos, todos os dias, observando o Twitter, visitando o Twitter e vendo como aquilo funciona, você acaba, para usar um termo da Pavot, né, você acaba meio que construindo um gesto de leitura que faz parte de todo um ambiente, né? Um ecossistema que funciona ali, né? Não é então, operar com isso precisa uma imersão nesse espaço, exige do pesquisador isso, e às vezes a gente, na análise do discurso, fica meio perdida, né? Então, o que a gente vê muito é as pessoas trabalhando muito com enunciados soltos, né? Como se eles estivessem circulando, não sei, né, para usar uma metáfora, na nuvem, né? Como se isso não tivesse uma materialidade, né, fazendo funcionar. Então, eu acho que as noções que a gente vem tentando construir, né, eu até coloquei no Caderno Coletivo vários artigos que eu fiz com o Vitor, com a Sol, com o Guilherme. Eu gostaria de ter colocado um que eu fiz com o Jefferson também, que a gente está explorando a noção das políticas de inimizade, né, numa discussão entre os ativistas do campo antirracistas e os antiespecistas, né, misturando esses grupos que são veganos e antirracistas, né, e como eles acabam se encontrando e se desencontrando, né, numa discussão no Instagram, e como isso tem muito a ver com isso que o Beck falou também, né, dessa injunção a essa política do cancelamento, né. Então, a ideia é a gente pensar noções que sejam, que consigam fazer com que a gente
tem um percurso mais claro, né? Então, por isso a noção de espaços enunciativos informatizados. Porque, primeiro, como a Sol falou, né, na aula passada, primeiro a gente pensa que esse espaço ele se organiza enunciativamente, ele propõe um modo de interlocução que tem uma lógica, né? E essa lógica é a lógica da comunicação, né? É por isso que é difícil para a gente que quer tanto, sei lá, não sei, para usar os termos que estão circulando por aí, nos aquilombar, ou formar comunidades, ou nos reunir de outra forma, ou explorar outros modos de constituição dos sujeitos, que não essa, né? Baseada nessa lógica do cancelamento, da discussão, né, da concorrência, né, da concorrência de narrativas, da guerra de narrativas e tal, mas essa que eu acho que é um pouco própria também do digital, que é essa rumoral, né, que eu falei no encontro passado. Então, eu prefiro apostar nesse outro caminho, né? Então, a gente pode falar das políticas de vigilância, mas um autor que me inspirou muito na minha tese foi o Michel de Certeau, e eu acho que ele poderia ser melhor explorado também na relação com a análise do discurso, porque ele vai dizer, a questão dele, quando ele vai falar sobre a invenção do cotidiano, é justamente essa, né? Se existe toda uma rede de vigilâncias, né? Como a gente vê posta aí no digital, né, pelas grandes plataformas, se existe toda essa rede de vigilâncias, como é que não é toda uma sociedade que se submete a ela, não, ou pelo menos não assim, do modo como essas redes pensam que elas vigiam, né? Então, porque existe uma outra forma de olhar para isso, que é a forma como a gente tenta pensar na análise do discurso, né? Que é a partir da falha, que é a partir do equívoco, que é a partir das contradições, né? E se a gente souber procurar bem, por exemplo, quando eu mostrei no Twitter lá que se eu voltar hoje lá no Twitter e digitar o primo do porteiro do meu prédio, eu vou encontrar uma discussão social muito complexa sobre várias coisas que estão acontecendo hoje e não que aconteceram lá em 2020. Eu sei que esse arquivo ele é organizado de uma determinada forma que é autoritária, mas nele também acontecem coisas que não estão nessa superfície desse funcionamento. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar, dar visibilidade, explorar e trazer para as nossas análises, né? E é isso que a gente está tentando fazer, por exemplo, aqui no curso, como o Vitor falou, né? Tentando construir outras formas de relação e mostrar que essas outras formas de relação são possíveis, independente, não é independente da materialidade na qual você está operando, não é independente, mas precisa trabalhar com outras formas de funcionamento, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que essas noções têm me ajudado, acho que pode ajudar vocês, e tem muito ainda a análise do discurso a pensar, né, sobre esses outros funcionamentos, porque às vezes a gente fica muito fixado no discurso dominante, né, e esquece de olhar o que está acontecendo mesmo nesse campo do ordinário, né. É mais ou menos isso. Acho que eu fico por aqui, já falei bastante também. Acho que a gente podia chamar os inscritos para falar, né, Ju? Concordam? Isso, agora é a hora. Posso começar, gente? Pode. Pode. Daqui a pouco eu entro no plantão do trabalho. Ah, tá. Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que eu me inscrevi nesse curso por indicação do meu orientador, que é o professor Sóstenes, no doutorado. E eu fiquei muito feliz porque eu realmente sinto falta de pensar mais o digital. Eu já comecei trabalhando o digital na minha dissertação, que foi o real em redes de sentidos virais, né? Eu trabalho basicamente com gênero, né? O digital e gênero. E fiquei muito tocada com algumas falas, embora não participasse muito, porque eu trabalho com a assessoria de comunicação do governo do Estado.
especificamente com notícias sobre Covid. Então, na hora do curso, eu estou realmente exausta e muito mexida, e foi um esforço muito grande assistir às aulas, porque o emocional realmente fica mexido mesmo, e a gente não está imune a isso. Mas queria dizer que eu achei muito interessante quando o Vitor fala da coragem, da gente mergulhar nisso que aparentemente é novo, mas já não é, e que dizem para a gente, isso é muito novo, não vai dar para mexer, porque a AD ainda não trabalha com isso, mas a gente precisa ousar mesmo, eu acho que encarar o digital e principalmente ouvir as apresentações me fez pensar muito no quanto a gente precisa ser específico também nas nossas pesquisas, né? Focar algumas coisas, porque o digital ele é tão amplo que às vezes a gente acaba, eu quero falar sobre tudo e não vai dar. Né? Então, eu acho que principalmente para a AD é fundamental que a gente tenha essas especificidades, né, nos nossos objetos para contribuir com isso. Eu até separei aqui, a gente está falando de andaime, né, quando o Peixe fala, a linha da UFAL, onde eu faço doutorado, é totalmente pechetiana e marxista, então eu também sou bem afetada por isso, a gente, né? Quando ele diz assim que a gente precisa percorrer espaços que, se não houvessem os andaimes, eles não estariam ali, mais ou menos isso. Então, eu acho que ousar a entrar no digital e nas especificidades que ele nos apresenta é uma forma de construir os andaimes do nosso tempo. Isso eu acho muito interessante a gente pensar. Né? E pensar muito em Peixe. O ano passado, eu não sei se vocês, todo mundo está ligado nisso, mas que foram 50 anos da AD69, que foi um trabalho que Peixe começou há 50 anos, onde ele fala, né, dessa coisa da informática. Ele já falava sobre algoritmo específico para o tempo dele, e aí o Vitor também falou muito rapidinho, mas a questão dos instrumentos técnicos, que na verdade eles surgem na medida da demanda de cada tempo. Então, é isso que a gente tem hoje. Às vezes me preocupa na AD essa coisa do discurso, em você ter que esperar o tempo passar para você tratar de questões que elas não estão, como a Ju falou, na superfície. Elas podem estar no meio de circulação, e isso afeta o discursivo. Né? Então, uma das alternativas que eu encontrei agora no doutorado foi trabalhar uma sequência discursiva de referência, que é a Terra plana, porque a partir dessa sequência discursiva, eu posso chegar ao gênero e ao digital, entendeu? A partir dela, de que maneira essa sequência discursiva Terra plana, ela afeta outros saberes, outras questões que são presentes no nosso dia a dia, no ordinário, e que tem muito a ver com o discurso, e principalmente, que é o que me interessa muito, com o sentido. Na verdade, eu queria dizer isso, que eu tenho muita vontade que esse trabalho ele se estenda num grupo de estudos, entendeu? Meu orientador é maravilhoso, ele acolhe as minhas loucuras, mas eu sinto falta de um grupo de estudos focado no digital, para que eu, Cíntia, possa sair da minha superfície também, de uma forma como você, Ju, e a professora Solange trouxeram, sem esquecer a memória do que vem antes e do que a gente precisa fazer para não dar o que uma professora aqui chama de um salto twist carpado. Entrar em algo sem um lastro com essa memória da linguagem, da língua. E eu sou jornalista, então... Em um ano e 8 meses, eu conheci a AD, fiz o mestrado e fui aprovada no doutorado. Então, foi tudo muito rápido. Eu sinto muita falta desse lastro da linguística que vai para a AD, entendeu? É isso, eu queria agradecer e espero poder conversar com vocês de uma forma um pouco mais leve, sem essa questão da pandemia, que realmente... Hoje a minha companheira foi vacinada, eu sou casada com uma mulher de 75 anos e ela foi vacinada. Então, eu estou duplamente muito mexida e muito orgulhosa e querendo muito que Bolsonaro saia, para que a gente possa resgatar essa questão não do lugar de um conforto acadêmico,
mas de um lugar de não medo, de não susto, sabe? De não pavor. Beijos em todos. É isso. Obrigado, Cíntia. Muito bom, Cíntia. E você falou essa coisa, né, de que mexe com a gente, realmente, né, as falas de vocês também mexem muito comigo, e eu, né, retomando isso que o Beck falou, eu realmente acho que isso que a gente chama de educação, né, isso que a gente chama de educação, mas que é uma via de mão dupla, né, tá aí, tá nesse espaço que mexe com a gente. E a gente vê muito isso na graduação, né? Às vezes no mestrado e doutorado isso é um pouco mais obtuso, porque o nosso trabalho é tão técnico. Mas quando eu vejo o pessoal de graduação, assim, e eles, tipo, chegaram do colegial, né? E, assim, onde que eu tô? Né? E você tem que começar lá em Descartes. Você pensa, meu, eu não vou chegar em lugar nenhum nunca, né? Mas eu já percebi que o que faz a diferença não é assim a quantidade de conteúdo que você consegue passar, né? Mas um certo amor por alguma coisa, uma certa experiência de identificação, uma certa sedução, enfim, seja lá como for, né? Porque o trabalho mesmo, o cara vai ter que fazer ele mesmo, a gente sabe disso, né? Numa aula de 2 horas ou 3 horas, não dá tempo de passar o que o cara vai precisar para uma carreira científica, né? Então, o trabalho é dele, na verdade, a gente só dá, né, uma dica. Então, que a dica seja assim, olha, dá para ser seduzido por isso daqui pode ter um índice de beleza aqui, né? Tem uma experiência estética em ler Freud, tem uma experiência estética em ler Peschier, tem alguma coisa que seduz a gente, né? Mexe com a gente, que nem você falou. Eu acho que a gente pode começar a pensar em educação por aí, porque a ideia de conteúdo foi totalmente demolida com a internet, né? Tipo assim, se é para eu pegar o conteúdo, então eu abro o Wikipedia, eu abro o YouTube e pego o conteúdo. O que você está me servindo na universidade? Entendeu? Olha, eu estou servindo justamente um tipo de vida, um lugar de uma estética de vida, né? Uma forma de viver. Isso mexe com a gente mesmo. Eu acho que é por aí, como educadores, né, eu acho que é por aí que a gente tem que começar, né, com um certo índice de sedução. Kelly, quer falar? Posso? Estão me ouvindo? Sim? Bom, gostei muito de ouvir a Cíntia. Acho que a gente mais ou menos tem algumas afinidades nessa questão. Assim, concordei com muita coisa que ela falou. Mas, enfim, também quero agradecer aos professores. Achei a ideia genial de propor esse grupo, de propor um coletivo. Toda a ideia, né, do caderno coletivo, enfim, vocês foram geniais. Acho que parabenizá-los por isso. Isso, para mim, é análise de discurso, esse coletivo, esse movimento. Gostei muito, estou muito feliz de poder estar fazendo parte desse primeiro grupo. E espero que a gente continue. Nesse momento inicial, o que me tomou muito, desde do primeiro encontro, o professor Vitor comentou, peço desculpas se eu tirei do contexto, mas o que fez sentido para mim é que a gente tem que ocupar um lugar de reflexão sobre o digital, sobre o discurso, sobre a língua, enfim, estamos nesse lugar. Se não ocuparmos esse lugar, outros vão ocupar. Então, isso mexeu muito comigo, venho pensando sobre isso desde então. E aí, todas as contribuições de todos os professores, né, vocês deram para a gente materiais, indicações. Eu ainda estou muito mexida com a tese. Então, com a minha tese, com a produção do conhecimento sobre o discurso a partir de Michel Peschier. Não consegui entrar tanto nas discussões, mas estava aqui atenta sempre. Por quê? Porque na minha tese, em algum momento, eu me deparo com o digital, porque eu constituo o arquivo a partir de um repositório que eu pensei, enfim. E isso depois se ampliou muito para mim a força do digital,
com a pandemia também, quando eu percebi que esse seria também, o digital é o espaço que os meus colegas começaram a ocupar e até que buscar meios para trabalhar em função da pandemia, sabe? Então, eu quero muito seguir refletindo teoricamente sobre isso, porque eu já vi como muito importante. Começou a atravessar o meu trabalho, eu toco sobre isso na tese, mas não consegui desenvolver. Então, o meu projeto está em seguir também por esse caminho, por isso que eu me inscrevi no curso. Eu gostei muito da proposta do verbete de escrituralidade, movimento não é movimento de coautoria, composição autoral para pensar o movimento de coautoria, que é o que eu penso na tese, na minha tese. Então, são questões que eu quero mobilizar e fazer, né, ver os efeitos disso na prática. E talvez me aventurar aí pelos memes. Eu achei muito legal as propostas do Maurício, mas ainda não tenho nada formulado, mas é uma vontade que eu tenho, como eu disse. E eu vejo uma necessidade também de adentrar nesse caminho. Eu acho que era isso que eu queria falar, não quero me estender muito nesse caso para os colegas. Então, obrigada, professores, por nos darem estes caminhos. E é isso. Muito bom, Kelly. Acho que é um pouco mesmo que o Vitor disse, né? É um lugar para se pensar, enfim, precisa ter coragem para continuar, né? Então, pode falar, Vitor. Desculpa, Guia, que eu senti que você ia seguir a ordem, eu só queria fazer um comentário antes. Esse negócio dos memes, Kelly, é muito interessante. E eu ando pensando cada vez mais que a psicanálise, estou ficando louco, a análise de discurso tem alguma coisa nevrálgica, assim fala, nevrálgica, para análise de discurso aí no negócio do meme. Porque o meme, ele desafia tudo que a gente entende como memória, entende? Ele mistura alguma coisa da ordem da técnica de circulação, algoritmo e tal, com algumas coisas que são da ordem dos discursos ordinários, com algumas coisas que são da ordem dos discursos de escrita, e ele faz tudo isso de uma forma que produz um negócio que não constitui, é tão difícil dizer isso, eu não sei como dizer isso, então acho que tem alguma coisa aí mesmo. Mas assim, eu penso no problema da identificação, entende? Porque o discurso, ele sempre é um gesto de identificação, né? O discurso é uma formulação de uma posição, né? Então, mas o meme, ele é diferente, porque ele brinca com essa coisa da identificação. Ele tem alguma coisa a ver com o sarcasmo, ele tem alguma coisa a ver com a ironia, ele tem alguma coisa a ver com... Ele tem um funcionamento tão denso de coisas, e ao mesmo tempo alguma coisa escapa. Então, eu acho que é uma pesquisa muito rica e muito desafiadora. Eu acho que vai precisar de mais do que 1 ou 2 pesquisadores para resolver esse negócio. Mas eu acho que é um dos caminhos que a gente com certeza pode tomar a partir de agora. Muito bom esse assunto. A próxima sou eu. Pode falar? Pode falar, Marta. Então, eu vou tentar falar um pouco menos. Eu estou indo para o 4º ano de graduação de Letras Português e eu comecei a trabalhar com a questão da análise de discurso no meu 3º ano, porque daí eu já comecei a conversar com a minha orientadora pelo meu interesse em pesquisar nessa área. No meu 3º ano, eu conheci a análise do discurso por causa da minha amiga, que ela tinha um livro e ela me emprestou da Orlandi. E eu sempre quis trabalhar com a questão do digital, só que, eu não tinha uma plataforma, algo
específico definitivo para mim pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar esse enunciado. E eu senti que no meu projeto de pesquisa estava muito vago a questão do digital. E foi nesse momento que eu conheci a Juliana no Twitter. E com bastante trocas, depois ela me indicou o curso. Falou sobre o curso, como que seria, e eu me interessei demais. Então, por isso que eu fiz a inscrição nesse curso. E eu só queria agradecer as referências que vocês me deram no último encontro. Vitor, eu vou te chamar no contato para ter aquela assistência teórica, porque eu amei os princípios de análise que você me indicou. E, Juliana, mais uma vez, o agradecimento. Gente, tem que falar uma coisa. A Marta, ela é uma pesquisadora nata, né? Porque ela me lembrou muito eu quando eu estava começando, porque a gente pode fazer várias coisas no Twitter, mas uma das coisas mais interessantes é seguir as pessoas que falam aquilo que a gente... aquilo pelo qual a gente se interessa, né? Porque acho que o princípio do Twitter, inclusive muito no início, era muito isso, né? Você seguir pessoas que pesquisam, que faz o que você faz, né? Isso faz com que o seu percurso teórico e de pesquisa dê um salto muito grande, assim, né? Mas tem que saber como que você faz isso ali, né? Então, é legal que a Marta está aqui e ela começou a me puxar assunto comigo no Twitter mesmo, que a gente se conheceu por ali, depois no Instagram, e depois no WhatsApp, e depois a gente conversa em todos os lugares, né? E eu acho isso muito legal, e eu acho que é um percurso que já indica que ela está no 4º ano da graduação e que a gente vai ter uma menina pesquisando coisas muito interessantes, né? Porque, né, já mostra aí esse perfil, né? Já sigo uma pesquisadora aqui, a outra ali, daí de repente ela fala de eu vi não sei o quê, assim, então está nesse percurso aí. E é legal porque mostra isso, né? O digital também serve para isso, né? Serve para a gente fazer pesquisa nas relações com as pessoas, né? Coisa que não era possível antes, por exemplo, na minha época, né? A gente tinha contato com as pessoas lendo os livros, indo na biblioteca, né? E acho que é bem legal ela falar da experiência dela aqui, porque mostra isso, né? Esse lado também, né? Muito bom. Obrigada, Marta, pela apresentação. Sou eu agora, então, né? Eu só ia comentar mesmo, só mais um comentário. Na verdade, não ficou nada muito formulado, mas me surgiram, na verdade, questões, né, para pensar dentro da pesquisa. Eu estou analisando dentro do digital, especificamente Twitter, discursos sobre professores desse período aí pós-2018. E aí, enfim, essas formações aí que a gente está vendo, essas práticas sobre o professor doutrinador, enfim, zebras gordas, balbúrdia, professores não querem trabalhar na pandemia, professores trabalham demais na pandemia, e aí eu estou analisando que esses sujeitos ordinários estão falando sobre isso, que sentidos estão sendo cristalizados, o que, enfim. E aí, acho que muitas questões que estão ficando, assim, essa questão da legitimidade, até que no dia da minha qualificação, a professora Juliana estava presente, e aí eu falo um pouco dessa questão da ciência, da verdade, assim, vou partindo um pouco por esse efeito de verdade, né, eu estou na perspectiva Foucaultiana, e
porque eu penso assim, faço uma associação, né, no que essa desvalorização que tem dos professores hoje em dia, e eu penso, né, uma perspectiva a partir da análise do discurso e da própria desvalorização da análise do discurso, dos próprios questionamentos que eu recebi na universidade. Tipo, você está pesquisando e vai fazer mestrado com análise do discurso, mas análise do discurso nem é ciência. Então, e aí isso mexeu muito comigo, essa questão também de, vai ser professora, né? Aquilo que um monte de gente fala, né? Vai ser professora, vai ganhar mal, vai ficar sem humilhação de aluno, enfim, muitas questões. E aí acho que parece que essa questão da internet, quando eu comecei o mestrado, na verdade, eu tinha uma visão mais de jornalismo impresso, que eu queria mais, enfim, entender como que a produção jornalística constituía uma certa violência, a forma de se dizer, o que se dizia. E aí fui cair de paraquedas no digital, estou aprendendo, aprendendo muito nos últimos tempos, lendo muito. E aí tem ficado muitos questionamentos, e aí alguns que eu já tinha, alguns que vieram agora com o curso, acho que esse da legitimidade já estava muito, e aí eu vi, assim, no conceito de espaços enunciativos informatizados, uma forma que era uma coisa que eu já tinha até lido alguma coisa, mas eu não tinha entendido direito como que isso servia para mim, então a visão da professora Juliana ajudou muito para pensar, assim, a Foucaultiana falando estabilidade, né, dá uma certa estabilidade para pesquisa, que a gente fica meio assim nessa questão do digital. E aí uma coisa que mexe muito comigo é essa questão da liberdade de expressão, fake news, mentira, verdade, até que em algumas aulas eu acabei expondo isso. E aí, até na aula do professor Guilherme, na verdade, eu fiquei muito assim, que eu acho muito difícil pensar em autoria no digital. Na aula ficou assim, eu nem perguntei nada, porque parecia que estava um vácuo assim na minha cabeça. Acho muito difícil. No trabalho do CEDIS, que eu e uma colega, a gente fez uma análise de um vídeo no YouTube, o vídeo foi derrubado, sabe? Antes da gente terminar o trabalho, porque, enfim, envolvia uma questão mais polêmica, o vídeo não deveria mesmo ser derrubado, mas, enfim, influenciou totalmente no nosso trabalho, totalmente no nosso viés de leitura. Enfim, a gente teve que começar a analisar toda essa questão do YouTube, era no YouTube, que é uma plataforma um pouco mais diferente ainda para mim. E aí eu fiquei muito assim, o que é esse autor, né? E aí entra essa questão de sujeito, posição sujeito e robôs, né? Poxa vida, a gente não sabe mais quem é quem, né? E aí fiquei pensando nessa ordem do discurso no espaço digital, né? Como a gente pode pensar nisso? Como pensar nessas questões de exclusão e de tudo que, enfim, que tem, que não tem, o que constitui. Acho que é isso, mais questionamentos, agradecer pelas sugestões, qualquer outra sugestão também muito bem-vinda, indicações. Muito obrigada, acho que foi ótimo para pensar muitas coisas, locais assim, de pensamento, de teoria que eu ainda estava muito estabilizada, muito assim, é isso aqui, aí eu vi, não, peraí, não é bem assim. Então é isso, vivendo, aprendendo, estudando e mudando, né? É isso. Obrigada, viu? Eu queria comentar uma coisinha assim sobre isso, né? Concordo plenamente que é uma questão complicada pensar essa. Não é nada fácil pensar a autoria na relação com o digital, né? Até a Sol comentou aqui, só um comentário muito rápido, novas formas de autoria, e se eu não me engano é o título de um dos artigos dela, né? E um dos primeiros que ela fala sobre o discurso da escritoralidade. E digamos assim, de uma perspectiva materialista, né, a gente um método que a gente sempre começa pelo mais desenvolvido para olhar para trás. E que eu acho que o digital está colocando, expondo, explicitando, ou colocando não sei se explicitando, assim, né, nesse sentido da evidência, mas colocando a gente para
desestabilizando o que já estava estabilizado, num certo sentido, que permite pensar que antes a autoria também era complicada. Se a gente for pensar no jornalismo, assim, a minha orientadora de graduação, estava lembrando na conversa que a Marta que ela pesquisou a questão do telejornal e trabalhou a autoria no telejornal, né? Eu também eu também vim com formação em jornalismo, né? E ela vai mostrar justamente como que essa autoria no jornalismo, apesar de estar estabilizada num certo lugar, ela é super complicada, porque, né, principalmente na época que ela estava estudando, da década de 90, começo dos anos 2000, como ainda ainda se pregava isso, né, de que não poderia assumir de forma alguma, o jornalista não poderia assumir como autor, né, porque ele estava no lugar da verdade, da imparcialidade, do fato. Mas e como é que isso como é que foi funcionando essa assinatura do jornalista, né, principalmente no telejornal, como é que isso foi se transformando, né? E como é que é uma composição complexa também no jornalismo, quando você vai pensar o quanto o editor interfere no título de uma matéria, o quanto que um fotojornalista, ao colocar uma foto e não outra, interfere no sentido do texto, né? Então, eu acho que essa confusão que o digital coloca coloca em jogo uma estabilidade, um efeito de estabilidade de algo que, na verdade, não é tão evidente, né? E, por exemplo, o trabalho da Kelly mostra um pouco isso na relação com a autoria científica. Apesar de um nome de autor se sobressair, essa autoria científica ela é sempre feita na coletividade, né? E é o que ela vai falar em termos de movimento de coautoria. Então, enfim, né? Só fiquei pensando nisso, como é mesmo uma complexidade, né? E se a gente for pensar tudo isso que você falou das relações com a fake news hoje em dia, né? E como é que esse sujeito ordinário vai trabalhando também nesse lugar e em outros lugares para fazer circular certos dizeres, enfim, sobre educação, sobre política, sobre qualquer coisa, né? Enfim, é um ponto aí. Mas que bom que você está pesquisando isso. Muito bom. Eu também fiquei muito mexido, como diz a série, né, pela fala da Valesca. Gostei muito da participação da Valesca em todas as aulas, achei que foi muito produtiva. Então, Valesca, muitas coisas que você disse mexem comigo, especialmente porque eu dou aula na graduação e eu vejo muito essa coisa, né? A gente chega do colégio acreditando na ciência que nem a gente acredita no papai, assim, né? Tipo assim, alguém que vai dar as respostas, né? Quais são as respostas? Então a gente senta na frente do professor assim, ele vai dizer agora quais são as respostas, eu demorei até esse ponto, né? E aí qualquer bom professor fala assim, escuta, amigo, não sou seu pai, né? Não sou seu mestre, que meu Lacan disse. Bom, muito bem. Então, a ideia de não é ciência, na verdade, tem que ser escutada de um outro lugar. Na verdade, o cara está dizendo quando ele diz assim, isso aí não é ciência, é o seguinte, você está falando mal do meu pai. É isso que ele está falando. Entende? Ele está falando assim, você está falando mal do meu pai, entendeu? É uma ofensa, não tem nada a ver com... Porque quem estuda epistemologia, tipo, por exemplo, Canguilhem, então, se você for falar com o Canguilhem, ele sabe muito bem que ciência é uma instituição, que nem qualquer outra, né? Então, a ideia de ciência como esse espaço aí é justamente uma questão de afeto, né? Então a gente tem que pensar desse lugar, né? E a gente tem que entender como é que isso circula. E como cientistas, a gente tem que ser muito, assim, é muito difícil na graduação, a gente tem que ser muito fino, porque por um lado, a gente não pode dar a entender que, então é tudo, qualquer coisa, minha opinião, entendeu? Mas, por outro lado, a gente também não pode cair na armadilha desse reacionarismo, entende? Então, na medida em que a instituição falha, a gente se retrai cada vez mais
para o espaço do logicamente estabilizado, para o espaço do isso é provado, isso a ciência disse, e assim por diante. A gente tem que andar uma linha fina, que é uma linha de uma rigorosidade ao invés de uma rigidez, se você me entende o que eu quero dizer. Né? Então, para pensar isso, eu estava pensando, você estava falando de autoria, né? Dificuldade de pensar autoria. Bom, eu não sou especialista em autoria, muito menos em autoria na internet, que nem o Guilherme é. Mas eu vivo brigando com a minha mãe, eu não sei se ela está online, então depois eu vou levar bronca. Eu vivo brigando com a minha mãe que os nomes que ela deu para as coisas não ajudaram. Eu tô aqui. Então, eu vivo brigando com ela que os nomes que ela deu para as coisas não ajudaram. Então, por exemplo, para pensar. Quando ela escreveu, quando ela desenvolveu a ideia de discursos de escrita, né, o que ela estava falando é sobre essas instituições da escrita. Então, escrita não como grafia, mas como esse espaço histórico institucional, né? Então, a ciência, o jurídico, assim por diante. Mas quando a gente fala de discursos da escrita, parece para um cara não treinado que a gente está falando de discursos que se escrevem, entendeu? Então é um nome que complica as coisas. Um outro nome que complica as coisas é a ideia de escritoralidade. Então veja, não tinha outro jeito de descrever isso. Esse era o nome mesmo, porque ela estava vendo características de escrita e características de oralidade fazendo uma imbricação, produzindo na imbricação um efeito novo. Então o nome precisava ser um híbrido para não ser nenhum nem outro, porque antes só tinha dois, entendeu? Só que o que a gente entende agora é que é uma terceira coisa. Então, o nome escritoralidade remete a coisas que não é mais, entende? E aí eu vou chegar no meu ponto, que é o seguinte. O nome autoria também complica as coisas. Porque tem duas coisas acontecendo. Uma coisa é a autoria no nível teórico de identificação com certa posição e assim por diante, né? A posição do autor, o nível onde ele produz aquela polissemia, aquele lugar que ele fala um pouquinho fora, isso tem a ver com a autoria, né? Muito bem. Isso é assim, isso está sempre em funcionamento, né? Mas veja, a autoria no sentido histórico do termo, tipo assim, assinar embaixo, realmente está complicado de falar sobre isso ultimamente. Entende? Porque, por exemplo, você pega um Facebook, por exemplo, quem que assina embaixo? É o Zuckerberg? Não é o Zuckerberg que escreveu o Facebook. Ele teve uma ideia, mas é uma empresa. Então, você pode começar a pensar, por exemplo, na problemática de autoria ser de empresas e não mais de sujeitos, né? Então, a gente veio de uma época onde a gente assinava embaixo, né? Os livros vêm com o título do autor na capa, né? Os quadros vêm com assinatura ali no cantinho, né? As reportagens vêm com e isso tudo está sendo desorganizado. Então a autoria tem que ser assim, a gente tem que ter cuidado com essa palavra, porque ela pode significar duas coisas. Uma coisa é esse tipo específico de autoria, e uma outra coisa é o espaço da polissemia, o espaço da inscrição numa certa... Mesma coisa para legitimidade, que você também está circulando esse assunto. Legitimidade é um termo muito problemático de usar. Por quê? Porque a gente entende, no geral, que o que você está falando é assim, outras pessoas também, né, repetem aquilo, ou aquilo circula bastante, enfim, não sei como dizer isso. Mas legitimidade hoje não é exatamente o que a gente chama de legitimidade, porque legitimidade tinha a ver, inclusive, com a escassez há 100 anos atrás. Então, para pensar assim, por exemplo, na legitimidade do discurso religioso. A legitimidade do discurso religioso tem justamente a ver com o quanto que ele não circula. Né? A medida na qual o discurso religioso é proibido de circular é o quanto que ele é legítimo. Tanto que os padres falavam em latim, por exemplo, que era para o cara não entender mesmo. Entendeu? Ou seja, o que a gente chama de legitimidade hoje, o nome não é bom. Teria que ser alguma coisa de, tipo assim, laicabilidade. Entendeu? Tipo, tem um outro jeito
de produzir circulação aí em funcionamento. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que mudar os nomes, claro, né? Isso seria um gasto de tempo desnecessário. Eu só estou dizendo que a gente tem que organizar, primeiro na nossa cabeça, o quanto que os nomes fazem referências a coisas que não necessariamente estão tomando palco, tomando o centro do palco hoje em dia, né? A gente tem que ter cuidado com entender o que é da ordem do, assim, está sempre funcionando. Por exemplo, sempre tem modos de circulação, sempre tem discursos que podem, sempre tem pessoas que podem dizer, sempre tem pessoas que não podem, assim por diante, e o que é da ordem do historicamente determinado. Então, por exemplo, assim, tem o esquecimento, mas tem formas históricas de esquecimento. Entende? Tem autoria, mas tem formas históricas de autoria. Entende? Então, se você localizar a diferença entre uma coisa e a outra, eu falei sobre isso no meu livro, eu acho, na primeira parte. Foi mal fazer a propaganda, mas é verdade. Se você conseguir discernir o que é de uma ordem e o que é da outra, fica muito mais fácil, eu acho, ir para frente agora. Eu estou falando isso porque isso está especificamente relacionado com essa coisa que o Althusser fala, que é a diferença entre a ideologia e as ideologias. Entende? Tem uma coisa que é o funcionamento das sociedades, a ideologia, e tem uma coisa que são as particularidades históricas, as especificidades históricas desse funcionamento, que são as ideologias. Então a gente tem que saber do que a gente está falando, tá? Eu acho que esse é um bom ponto para começar a trabalhar. Tá? Tá vendo? É por isso que a gente tem aluno e filho. Bom, acho que agora é o Jeff. Tá aí o Jeff? Tô sim. Boa noite a todos. Eu tô com a câmera desligada porque minha internet está ruim, péssima. Estou tentando usar aqui o dados, intercalando dados e Wi-Fi até o Wi-Fi voltar direito, né? Mas para não perder tempo, eu acho que eu sou uma criança aqui no meio de tantas pessoas maravilhosas. Pude acompanhar aí, né, no corrido do curso, falas maravilhosas. Prestei muita atenção nas falas do professor Jeff e da professora Juliana, porque se encaixa muito bem com o que eu já venho pesquisando. Sou bem novo ainda na pesquisa, estou na graduação, e ano passado eu comecei a fazer um curso, análise do discurso, né, e nesse curso eu aproveitei e fui fazendo um pré-arquivo. Eu fui no Twitter e captei algumas SDs e fui salvando elas, porque eu achei interessante fazer uma ligação, e até eu ter todo esse arquivo, né, e conversei com uma professora orientadora para ver essa questão. Aí eu comecei a perceber, né, foi deixa eu reformular aqui. Essas SDs, elas estão relacionadas à notícia da morte não vou saber falar o nome dele, do autor, do ator que interpretou T'Challa, do filme Pantera Negra, e eu comecei a perceber no Twitter as pessoas não falando do homem, né, mas sim do Pantera Negra, e todo mundo fazia o bordão, que é Wakanda Forever, e eu comecei a perceber isso, que ali as pessoas não estavam falando sobre o ator, mas sim estavam falando sobre T'Challa, sobre aquele personagem, e sobre o quanto ele representava. Aí eu comecei a tentar ver alguma forma para poder analisar. Aí eu não consegui deixar esse trabalho guardadinho para algum momento voltar a ele, né? Então eu percebi várias falas aqui no
no que vocês apresentaram. Aí eu acho que eu vou retornar a essa pesquisa, que eu achei muito bacana trabalhar com ela, até porque fala sobre as redes sociais. E a questão das redes sociais, como essas pessoas, né, nomearam esse ator como um herói, e não foi a mídia que construiu isso, não foi a massa midiática que construiu essa questão do herói, foi nas redes sociais que eu vi isso, né? Enfim, eu não sei se ficou muito claro, porque estou um pouquinho nervoso. Ótimo. Para mim, mais ou menos, acho que eu entendi. Eu estou notando uma regularidade aqui, né, na fala, principalmente do pessoal que é da graduação, uma perspectiva de análise que é muito interessante, que é muito pouco explorada, por exemplo, por analistas do discurso, na relação com o Twitter, porque a gente vê muitas pesquisas, muitos artigos analisando hashtags e tal, mas esse atravessamento do campo da cultura popular, né, da cultura pop, ele é muito forte no Twitter. Então, eu, por exemplo, pesquisei o discurso político no Twitter, mas o tempo todo esse arquivo político é atravessado pelo ativismo de fãs, que é forte no Twitter e tal, e agora ele está falando dessa questão relacionada a um ator específico, né? Mas a gente tem isso o tempo todo. Eu acho que esse é um bom caminho de pesquisa que precisava ser mais explorado mesmo para quem faz análise do Twitter. Esse atravessamento da cultura popular nos discursos cotidianos, nos discursos políticos, principalmente, ele está o tempo todo. Tem aí um imbricamento muito interessante para análise, né? E eu acho que a gente tem poucas pesquisas, assim, pelo menos eu não conheço, né? Também eu não conheço todas as pesquisas, mas eu não tenho acesso, não cheguei a ver pesquisas assim que falam mesmo dessa imbricação desses discursos com a cultura pop. Por exemplo, quando eu analisava os discursos políticos, hashtags políticos, o tempo todo era muito forte o atravessamento do Big Brother, das coisas que estavam acontecendo no Big Brother, muito forte o atravessamento de coisas que estavam acontecendo em qualquer âmbito. Na minha época, lá em 2010, quando eu analisei coisas do Justin Bieber, e, enfim, era muito forte esse atravessamento. Então, eu acho que tem aí um funcionamento desse ambiente que é pouco explorado na análise do discurso, que é muito interessante. Então, acho que sua pesquisa, Jefferson, contribui muito, né? Se você quiser avançar aí, a da Marta, né? As meninas que estavam falando aí do K-pop, não sei, acho que tem uma coisa aí para explorar que pode contribuir bastante para o campo, né? Incentivo fortemente. Só aproveitando o gancho, quem conhece a história dos quadrinhos da Marvel, vê essa relação já na troca de cartas com o leitor, no tempo do impresso, uma coisa que aparece no Twitter hoje, potencializada, né, para o digital e tal, mas que já estava lá, essa relação entre os quadrinhos, por exemplo, e a política. Uhum. E é ignorada, né? É totalmente ignorada pelo campo político, principalmente, né? Pelo menos pelo campo da política, como ela se organiza, eles ignoram muito esse universo, né? E eu acho que deveriam olhar um pouco mais para isso, né? Sim. Flávia agora, né? Então, tem tanta coisa aqui para eu falar, vou ver se eu consigo tomar um pouco das rédeas aqui dos sentidos, né? Eu trabalhei com a questão da paráfrase e da polissemia na leitura e escrita de memes na sala de aula, né? Foi numa escola no campo, né? E assim, essa questão do digital tem um ponto de contato aí com a Luana, é uma questão desde sempre, né? Eu fico tentando compreender.
Porque, assim, eu sou a caçula da família, mas eu sou uma criança que não tenho fotos. Então, a minha relação com o verbal e com o digital, ela é para eu pensar e para muita gente pensar, eu acho, né? Mas beleza. Então, para desenvolver esse projeto, assim, primeiro eu queria chamar a atenção para um aspecto, que é a questão da memória, das distintas memórias em funcionamento quando a gente trata do digital, da materialidade digital, né? Porque, assim, se a gente pensa as condições de produção, o sujeito e as memórias, distintas memórias em funcionamento, a gente começa a compreender, né, quanta coisa acontece nos rincões desse país, né? Por exemplo, lá, a energia chega em 2011, eu fiquei 15 anos lá, vim para cá em 2019, para a cidade. Então, assim, a energia chega em 2011, a internet em 2017, via não institucional, vaquinha dos professores, né? E para desenvolver o projeto eu paguei 6 meses de internet, uma internet de escada, né? Eu acho importante, isso não diz, isso não significa o trabalho, mas isso significa bastante, né, na relação com o trabalho e com o digital. Então, assim, e com relação a essa questão dos memes, eu acho que tem tanta coisa para pensar que eu fico assim, eu acho que dá para fazer, dá para eu fazer a tese, dá para muita gente pensar a partir de quanta coisa vai ficar estilhaçada, quebrada na estrada, né? Porque, por exemplo, tem uma coisa no meme, não sei se a gente pode, uma textualidade que na sua composição parece ter um rodar de saia rebelde, né? Porque você pensa assim, nas distintas materialidades em composição. Aí, nesse sentido, eu sou profundamente afetada pelo trabalho da Lagasse, que não é do digital, mas eu acho que a Suzy consegue dar condições de nós olharmos para as materialidades que se constituem no e a partir do digital de uma forma incrível, porque a noção de composição dela, de contradição, de falta, é incrível para a gente pensar, e é muito forte na materialidade digital, né? Então, assim, eu queria salientar, né, eu tenho 3 anos de percurso na análise de discurso, porque na graduação eu trabalhei com literatura, na especialização foi outra praia, enfim, era uma mistura de noções e teorias, e nas coisas não estavam muito claras, não significa que esteja agora, né, mas meu percurso de AD é de 3 anos, né, do mestrado para cá, 2017. Então, assim, também nós como analista do discurso em Constituição, em construção, nunca nos esquecermos, né, da questão do discurso como efeito, porque nessa coisa toda dos memes aí, que me faz arrancar os cabelos e coçar a cabeça, muitas delas apareceram aqui na fala de todos, né, que estavam na posição de professores e também daqueles que falaram. Por exemplo, a questão da ironia, né, que eu acho que é um desses movimentos, dessa saia aí, e tem a questão da repetição, porque lá quando o Maurício Beck fala sobre essa questão da memética, eu mobilizei alguns autores que ele menciona no processo de construção da dissertação e das minhas análises, né? Mas teve uma coisa, eu mobilizei de que maneira? Para pensar a historicidade dessa noção de meme, né? Como que a memética foi se estruturando. Mas, assim, eu acabei sentindo que não era produtivo, porque, assim, o André, acho que é André Pontes, enfim, ele diz que, por exemplo, o que é o meme? É um gesto de interpretação na rede, né? O Carroza vai falar assim, não, o meme pode ser uma repetição e pode ser um deslocamento, depende da Constituição. Aí lá, eu estou aprendendo francês agora, é Curtini, né? Ele diz, ele tem uma noção produtiva, que ele vai falar sobre a formulação de origem, que é assim, nessa rebeldia dessa textualidade, o meme surge e pela dispersão da rede você não tem controle nenhum. Então, nesse sentido aí, que eu acho que a questão da resistência e da relação do sujeito com o arquivo ela é muito forte. Por quê? E daí eu acho que a gente fura a memória metálica, né? Eu peço desculpa aos colegas que às vezes não estão nesse processo da análise do discurso, talvez tão forte, mas se tiverem perguntas e eu conseguir responder, pode ficar à vontade para fazer. Mas, assim, essa questão da memória metálica, eu acho que há um furo. Por quê? Porque, por exemplo, é justamente nessa falta de controle. Então, você tem uma formulação de origem, né? A revista Veja vai lá, entrevista a ex-primeira-dama do Brasil, a Marcela Temer, aí vai, bela recatada do lar, né? Formulação de origem que
recortado ali da reportagem, da entrevista, e toma conta do país e ganha o mundo, né? Mas na forma pela força da ironia, com um funcionamento de resistência, porque assim, não colou. Então, assim, repetiu, mas furou. Na verdade, assim, se constituiu como um enunciado muito mais de resistência, pelas vias da ironia. E a Mônica Zopp, assim, mobilizo também fortemente, são esses 4 autores que eu mobilizo lá para analisar a questão do meme, discursivamente, do funcionamento do meme no digital, e ela vai dizer que é uma forma de argumentação, pode ser uma forma de argumentação na contemporaneidade no digital. Então, assim, eu parti dessas possibilidades, e a Eni Orlando e a Cristiane Dias mobilizam outros autores, porque eu acho assim, quando nós vamos fazer essa discussão, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande de não esvaziar todas as pessoas que constituem o processo de reflexão, né? Porque todos dão a sua contribuição. Tem muitos professores aqui que eu mobilizo na minha dissertação, eu acho isso interessantíssimo, mas eu fiquei muito tomada pelo que o Peixe diz, que é sobre a questão de, lá no Ler o Arquivo Hoje, da instauração de práticas polêmicas de leitura, porque, assim, para a gente pensar no seguinte, essa questão das práticas polêmicas de leitura, ela abre para a gente pensar muita coisa, na relação do sujeito com o arquivo e na relação do sujeito com o arquivo no digital. Então, assim, tudo bem, tem lá uma memória metálica, tem o algoritmo, tem a materialidade técnica, mas tem ali um efeito, um discurso como efeito, e assim, tudo bem, pode realmente funcionar. Isso que a gente menos quer, né, que é essa questão da formatação de um determinado discurso, enfim, como a gente vê aí a questão da Carol Conká que foi mencionado, mas claro, aí vou falar de um lugar que me constitui, como professora da educação básica, isso me fez e me faz e continua me fazendo pensar sobre um certo efeito do discurso polêmico que nós, professores, precisamos construir na relação com a sala de aula, até mesmo aqui nesse ambiente digital de um curso livre, né? E também na tentativa, na constituição, na proposição dessas práticas polêmicas de leitura no processo formal de escolarização da educação básica brasileira, para que a gente não tenha essa... Gente, é constrangedor chegar na graduação, por quê? Porque parece que você não sabe de licença poética de P nenhuma. É chato isso, né? Então, assim, parece, a Cristiane Dias fala isso, eu acho que é bem forte, parece que nós não temos conseguido formar esse leitor que consegue realizar essas práticas polêmicas de leitura para lidar com os ambientes, enfim, virtual ou não, onde ele está, né? Então, assim, essa é uma questão que tem me tomado muito, que eu tenho pensado muito sobre, e também sobre a relação, a nossa relação com a tecnologia, muitas vezes, o significante tecnologia funcionando como objeto, ou que, na verdade, aí é um problema, né? Porque você vai trabalhar, você vai entender a tecnologia como máquina, como meio, como caminho, como ferramenta, aí a gente... esquece da questão da materialidade. Então, assim, tem um monte de coisas para eu falar, e eu já falei bastante, eu vou tentar ser educada. Tá, e dizendo assim, ainda, em todas essas questões sobre o meme, eu não tenho resposta para isso, eu acho que é uma coisa para a gente pensar juntos. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele criou uma campanha de memes para sensibilizar os trabalhadores em relação às relações interpessoais que eles tinham no ambiente de trabalho. E foi uma campanha que não deu certo. Então, assim, é uma materialidade que realmente ela não aceita muito camisa de força. Eu tô oscilando entre uma linguagem da análise de discurso e uma mais solta para a gente ir compreendendo, né? Porque eu sei que aqui a diferença está colocada no curso, né? Em termos de perspectiva, de compreensão e de percursos, né? Mas, assim, eles fizeram, daí tinham um menino, tinha um interlocutor negro no meme, aí a formulação verbal, não assedio cremoso, e isso deu uma polêmica, é só um exemplo, né?
federal. Por quê? Porque parece que o meme, quando você vai lá e pega ele objetivamente para cumprir uma intencionalidade, parece que dá tudo errado. Então, assim, eu continuo pensando que os memes, nos memes ou a partir dos memes, nós podemos ter essa possibilidade de ser um gesto de interpretação que aponta muito mais na direção da resistência do que de uma certa reprodução, da repetição, no sentido do que da memória metálica formando um exército que vai, né, só entender e aceitar e etc. Gente, eu vou parar, senão eu não paro, tá bom? Me desculpem, acho que eu falei bastante. E se eu falei besteira ou qualquer coisa dessa ordem, né? Enfim, é muita coisa para administrar aqui em termos de sentidos. Obrigada. E o curso foi massa pra caramba. Flávia, acho que alguns comentários a gente vai fazer para você posteriormente, para dar tempo da Marina falar. Realmente ficou... isso só mostra, assim, né, as questões que você foi trazendo que encadeiam um monte de outras, né? Por isso que a gente falou e gostaria. Claro que a gente entende que isso é um problema também, mas trazer isso no caderno coletivo é uma forma da gente discutir. Mas, enfim, né, a gente vê as possibilidades. E eu coloquei aqui no chat a dissertação da Flávia, só para quem quiser conhecer o trabalho dela ali. Coloquei o link das questões. Outras coisas mais específicas, que são muitas, que eu gostaria de falar, eu falo depois para você, tá? Eu coloco lá no grupo mesmo, né? E, Marina? Eu também, gente. Muita coisa para falar. Vamos deixar para depois. Marina, tá aí? Oi, tô aqui sim. Agora ficou meio escuro, porque acho que loucura, né? Acho que apesar do digital, o sol ainda tá se pondo, então acabou a luz aqui. Mas eu queria fazer também muitos comentários, né? Conversar junto e tal, mas eu queria dizer primeiro que eu gostei muito do curso, foi muito bom. Eu não faço pesquisa com nada, com análise de discurso nem nada, mas eu queria ter essa vivência de experiência para... Enfim, eu gosto muito de me deslocar para espaços em que eu não sei nada do que está acontecendo e não entendo. Eu até comentei com as minhas amigas, eu não tenho a mínima ideia porque eu me matriculei nesse curso, mas eu vi que ele tinha um jeito de ser bom, assim, eu senti, e está muito certo, foi muito bom para mim me deslocar desse espaço. E então eu não vou fazer muitos comentários agora, mas dizer que contribuiu bastante com a minha formação. Eu sou engenheira, mas também pesquiso na área de educação, de ciências, e muito na área de tecnologia, né? Então, por isso que o digital foi importante para mim. E uma coisa que foi bem marcante é que, sendo educação, tem uma questão muito importante de pensar essa coisa de combater o fake news, que até antes já se tinha bastante a questão de concepções alternativas, né? Quando o estudante chega na sala de aula com concepções, vamos botar assim, erradas sobre a natureza e sobre o funcionamento do mundo, daí, que, enfim, geralmente o professor de ciências tem que estar trabalhando para discutir, e acho que as relações que a gente discutiu sobre fake news foram bem proveitosas para trazer junto para isso também, né? Para deslocar para fora do digital, mas também que isso agora é um problema bem grande para o professor que está na sala de aula, que é ensinar, apesar desse mundo de notícias que estão aí. E também outros comentários que eu gosto muito, muito de epistemologia, acho fascinante, e acho um desafio muito grande para quem está na sala de aula ensinando ciências, que é, principalmente no ensino fundamental e médio, que é convencer que é importante aprender, sendo que nem a gente entendeu direito por que é importante ter a ciência ali, né? No sentido de, a gente nem sabe bem se é verdade aquilo, a gente já não acha que é verdade, já não é bem daquele jeito, e como é que tu vai falar isso para aluno na sala de aula, sem cair numa coisa meio técnica de passar no vestibular, enfim.
realmente conseguir, acho que esse é o meu desafio como pesquisadora, é o que eu fiz no mestrado, eu pesquisei pensar como que o conhecimento de ciências e tecnologia, como esse espaço, ele pode ser um espaço não só para ter um olhar crítico para ciência e tecnologia, mas para aprender esse conteúdo e saber, para se reapropriar, né? Para se apropriar desse conhecimento e transformar ele para construir coisas novas que não as que foram as finalidades iniciais desse conhecimento, né? Foi produzida a ciência, a tecnologia para outros fins, mas aquele estudante ali na sala de aula pode usar aquilo, a gente não precisa jogar fora a ciência e a tecnologia. Nem acho que deve, né? Mas a gente não quer, mas quando a gente começa a criticar demais, parece que dá essa vontade, né? Que é parecido com a internet. Então, fiz esses paralelos, né? Dá vontade de jogar fora o Twitter. Só que, peraí, o que a gente consegue, então? Esse é o mundo que está posto. E eu gosto de pensar, não num sentido fatalista, mas de pensar, assim, por exemplo, as condições climáticas de um espaço, a gente lida com elas de uma forma um pouco fatalista, assim, bom, alguns lugares são secos e não tem tanta coisa assim que tu pode mudar, tem que, de certa forma, lidar com aquilo. E a internet e as redes sociais estão aí, em algum nível a gente quer combater as problemáticas que elas trazem, de controle, de vigilância, de mineração de dados, de todas essas coisas, mas também, ao mesmo tempo, usar esses espaços e estar nesses espaços e ocupar esses espaços. Então, acho que isso é uma coisa que o que a gente discutiu aqui me ajudou bastante a mexer para novos lugares esses pensamentos. E era isso. Obrigada, pessoal. Marina, eu gostei muito da sua participação. Se você não tivesse dito, acho que ninguém ia saber que você não era da área, porque você tem uma presença muito, muito genuína e contribuiu bastante para as discussões. Você fica muito, muito convencida, muito convidada a participar. Eu estava conversando com um amigo da matemática outro dia, e ele é programador, né? Porque esses caras acabam caindo na programação por exigência, né? De mercado. E eu estava tentando explicar para ele essa coisa de, tipo, a posição autoral de um programador. É super difícil, porque eles acham que eles estão representando a realidade, né? Modulando a realidade, né? Materializando a realidade na internet, né? Ou nos apps e tal. É difícil explicar para um cara que aprendeu técnica a vida inteira o quanto que tem uma posição política implícita na técnica, né? Tem uma posição política inscrita nas ferramentas. E foi um rolê essa conversa, foi 1h30, enfim. Então é muito bom falar com alguém que vem, por exemplo, da engenharia, para a gente ter essa sensação de que isso está mais claro do que a gente imagina, assim, que tem muita gente pensando nas questões da política que estão inscritas na neutralidade das técnicas, né, e das ferramentas. Isso é muito bom. Então, você anima a gente também. Então, eu gostaria só de comentar a questão, então, que surgiu bastante, né, do meme, né, que se coloca como um problema contemporâneo e atual, e de fato vem esse conceito, ele surge curiosamente lá na biologia, né, e o percurso, a ideia foi justamente fazer um percurso heterodoxo, né, no sentido de você ter um problema real, mas muitas vezes o problema real tem uma solução ideológica. O que, por exemplo, o Althusser vai falar em relação à interdisciplinaridade, né, que toca no problema real e a solução é ideológica. Nesse sentido que eu acho interessante, né, e também porque o que traz ali é essa questão desse caráter viralizante dele, que eles, de alguma forma, tentam responder. E aí, só para vincular com a questão que foi lançada, inclusive, aqui, né, que é a ideia de que nós não fazemos ciências e análise de discurso, né? Esse é um tema que eu tenho bastante, tem um projeto de pesquisa voltado para essa questão de mapear, quais são os conceitos de ciência disponíveis circulando no meio acadêmico contemporâneo, né? Tem pelo menos mais de 9. Claro que, hegemonicamente, você tem essa posição que deve ser essa que está em jogo aí, que é a popperiana.
Recentemente, inclusive, tem um youtuber de divulgação científica que está moderando o discurso, está dizendo que nem toda ciência é popperiana, nem toda a produção de conhecimento sério é popperiana. Já em relação a algo que nós temos discutido há tempo sobre isso, e aí quando você pensa a memética, ela é um projeto que visa uma ciência padrão. Eles querem seguir esse padrão de ciência e tal, e eles não conseguem, a fundamentação tá problemática. Esse é um ponto interessante. Então, o que você pode fazer, você pode se distanciar dessa posição, ou você pode fazer aquilo que o Deleuze dizia, né? Você também pode levar as últimas consequências. Pode se apropriar desse problema, resolver na nossa área, e, bom, aí está essa questão, né, que como fala voltando ao Althusser, é a luta de classes na teoria, né? Acho que, Ju, você falou alguma coisa, o microfone está desligado. É que eu ouvia só mexendo. Bom, acho que é isso, né? Então, estamos... Não sei se alguém mais... Bom, já que os sobreviventes, né? Quem chegou até aqui. Se tem mais alguém que gostaria de falar, não sei... Eu também queria lembrar que esse espaço é um espaço em construção, né, gente? Então, não deu para terminar tudo agora, eu também vou ter que sair daqui a pouquinho, mas a gente vai deixar todos os canais abertos para poder justamente continuar conversando. A gente conta com vocês por tudo que está por vir, então, para novos cursos, para novos espaços de discussão, para novos projetos de pesquisa juntos, para novos grupos de pesquisa, que nem sugeriu a Flávia, né? Quer dizer, para um monte de coisas que a gente quer construir justamente como assim, um ato de defiance, de, assim, um grito contra o vazio, frente a esse barulho todo, né, assim. Então, justamente, a gente quer fortalecer esse espaço de negociação. Então, os contatos vão ficar disponíveis, os espaços de conversa vão ficar disponíveis, a gente vai começar a montar grupos a partir de agora, né, a gente vai começar a montar mais cursos. Então, não sintam também que acabado, né, sintam só que esse é um primeiro momento para um ensaio futuro, tá? Queria também deixar isso claro. Acho que é bem isso, né? A gente até intitulou a aula de hoje como a construção de andaimes, né? É essa provocação mesmo para a gente... Agora que a gente começa. Não é que a gente está terminando, agora que a gente começa. Então, foi mesmo um gesto inicial. E quem quiser, chega junto. A gente está pensando, tem ideias, tenham as suas iniciativas, chamem a gente. Enfim, né? A gente está aqui tentando construir um espaço, mas sempre apostando que isso pode deslocar para outros lugares e tal, né? Então, acho que é isso. Finalizamos? Finalizamos. Muito obrigado. Gente, eu queria fazer só um comentário rápido. A Ana quer falar. Ana, desculpa. Desculpas por ser agora, porque eu tenho grande dificuldade de exposição. Agora com isso do digital, em sala de aula já era difícil, e agora com isso fica mais. Só que eu tive uma sessão de terapia hoje, e ela falou, a gente conversou sobre isso, e ela falou algo que mexeu muito comigo, e durante e me fez repensar todo o percurso do curso, e inclusive a aula, o encontro de hoje. Eu queria só deixar isso como um comentário e juntar com o meu agradecimento a todos os professores e a todos os colegas, que ela me fez essa seguinte indagação, né? Tem como você fazer a pesquisa sozinha? Dá para você fazer o mestrado sozinha? E aí eu fiquei com aquilo, né? Porque acho que todo mundo aqui compartilha da mesma resposta, que não tem. Então, se a gente não falar e não se expor e não perguntar, a gente não vai fazer.
E aí eu fiquei com isso, e me fez repensar todo o meu percurso do curso até aqui, e eu queria só deixar isso como um comentário mesmo, e juntar com o meu agradecimento a todos os professores. Eu compartilho, eu sou do mesmo grupo de pesquisa que a Valesca, que a Amanda, que a Mona Lisa, e que é o grupo orientado, liderado pela professora Elaine. Então, assim, alguns textos de vocês, da Juliana, do Jefferson, do Guilherme, a gente já passou, da Solange, a gente já passou algumas vezes, né? A tese da Juliana ali, 1 trilhão de vezes cada uma. Então, ver vocês falando e ver como funciona cada engrenagem, assim, dessa forma, é incrível. Então, de verdade, muito obrigada por terem pensado nesse curso, por terem feito isso acontecer e por montarem outras turmas. Já estou pensando, será que eu vou para outra turma também, para ver se eu pergunto mais, para ver se eu me exponho mais? Enfim, é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Boa noite para todos. Muito obrigada por falar, Ana. Acho que para a gente é muito importante esse retorno de vocês, né? Porque a gente imagina algumas coisas, mas é legal ouvir, né? Como as coisas vão significando diferente para cada um, né? Nessa relação. E que bom que a gente pôde, essa é uma das ideias também, né? Fazer com que nesse momento atual, a gente não fique tão sozinho por aí, né? Nem fazendo coisas sozinho, nem fazendo pesquisa sozinho, né? Nem com as nossas aflições sozinho, né? E porque é um momento difícil, né? Então a gente muitas vezes pensa assim, será que faz sentido alguma coisa do que eu estou fazendo, né? Então, em alguns momentos a gente ficou suspenso o ano passado, não sabia nem se valia a pena fazer nada, né? E que sentido fazia o que a gente fazia, né? Então, acho que o curso foi uma resposta a isso também, né? Uma tentativa de fazer alguma coisa que fizesse sentido de algum jeito. E por isso é legal ouvir vocês, né? Assim, para a gente saber que, de alguma forma, a gente acertou em alguma coisa, né? E tem outros projetos, como os meninos falaram, a gente está pensando em outros projetos vindo por aí, né? Às vezes no sentido de repetir, mas às vezes no sentido de fazer outra coisa, né? Então, e a gente conta com vocês mesmo, né? Para continuarmos juntos, né? Acho que bem legal, foi muito bom ouvi-los. Só uma consideração final, então, igual a Ana falou que ela tem dificuldade de falar, eu já não tenho dificuldade de falar, mas eu tive dificuldade de participar no caderno. Eu acho assim, eu acho que outras pessoas também tiveram. Eu senti uma timidez, assim, um bloqueio de como eu vou colocar alguma coisa aqui, eu tenho que assinar no final, eu tenho que colocar um comentário lateral, eu tenho que... Enfim, mas eu fico contente que a gente vai ficar aberto esses espaços e aí, quem sabe, a gente vai descobrindo, né, como usá-los. Infelizmente, a gente avançou muito, muita gente já teve que sair, mas como vai ficar gravado também, acho que depois a gente pode fazer circular. E uma das coisas também que a gente está pensando, que eu estou fazendo uma pesquisa junto com os meninos, é que a gente está construindo uma plataforma para o Comune mesmo, né? Então, ali a gente vai explorar essas coisas, né? Como continuar uma conversa, como fazer um caderno coletivo de um jeito diferente, como disponibilizar isso para outras pessoas participarem, né? Então, vem coisa por aí, né? Então, fiquem ligadinhos ali nas redes sociais do nosso perfil, que a gente vai arrumar formas, ou pelo menos vai tentar arrumar formas de ir fazendo acontecer isso, né? E foi legal, inclusive, essa experiência do caderno coletivo justamente por isso, né? Porque a gente vê como o modo de fazer, de discutir teoria ainda é muito centrado e muito estabilizadinho, né? E essa dificuldade que vocês relatam de trabalhar ali é justamente por isso, né? É difícil construir uma coisa coletivamente que parece caótico, né? E tal. E foi legal a experiência, então a gente vai explorar essa experiência em outros espaços, outras materialidades. Espero que a gente consiga. É engraçado, Valesca, isso que você falou, porque eu concordo absolutamente com a Ju, acho que eu só vou dizer de outro jeito, mas às vezes a gente precisa dizer, né? Que tem duas coisas acontecendo aí. Uma coisa é
que essa plataforma está evoluindo, né? Então a gente pensou em várias diferentes ferramentas para fazer esse caderno. Então talvez um pouco do estranhamento venha de tipo assim, ver qual ferramenta ou como funciona, mas tem uma outra coisa também em funcionamento que é muito mais interessante, que é do nível do quanto que os discursos da escrita estão embrincados com uma certa prática técnica, veja. É justamente isso que eu estou falando quando eu falo de prática técnica, né? O quanto que a gente conta com uma série de instrumentos que parece que é do nível da enunciação, mas você começa a perceber como que eles vão produzindo sentidos, né? Então, a ideia de uma escrita linear, a ideia de uma sequência, a ideia de uma assinatura, todas essas ideias, elas estão sendo desafiadíssimas, né, nesse espaço. E eu acho que o incômodo é bom nesse sentido, né? Porque ele é produtivo no sentido de fazer a gente pensar, nossa, como é que eu falo essa língua do Word nesse espaço que não é do Word? Como é que eu falo essa língua da máquina de datilografar nesse espaço que não é a máquina de datilografar, né? Então, a gente tem que também reconhecer os nossos próprios, assim, eu tentei fazer desse jeito, eu copiei e colei um negócio, quer dizer, o nosso próprio deslize, a nossa própria polissemia frente a um discurso que está se recusando em ser representado na internet, entendeu? Ele precisa se transformar um pouco para funcionar aqui. Então, a gente vê acadêmicos fazendo isso de todas as formas. A gente vê o Dunker, por exemplo, no YouTube, a gente vê, né, uma tentativa, né, tem coisas a se dizer sobre essa tentativa. É a última tentativa? Resolver o problema? Não, mas é uma tentativa, né? Tem outros fazendo divulgação científica, também é uma tentativa. Tem problema? Tem, mas quer dizer, o discurso se recusa a se repetir simplesmente na transferência de ferramentas, né? Ele se transforma. Então, reconhecer isso, eu acho que é parte do nosso trabalho e do nosso movimento de ir para frente na pesquisa. Né? Interessante. Muito bem, gente. Eu vou ter que ir também, porque eu também tenho compromissos. Eu afastei um pouco os meus compromissos hoje, porque eu não queria desligar na última aula, mas eu também não vou poder ficar mais muito tempo. Queria dizer muito obrigado pela participação, pelas câmeras ligadas, pelas carinhas. A Ju tem muita razão, né, pra gente que dá aula, e quem dá aula aí sabe, esse vai e vem, às vezes não é nenhuma coisa que vocês estão falando, é só um jeitinho, uma carinha, um ok, assim, isso tudo faz muita diferença, né? Então eu queria agradecer a participação no caderno também, e dizer que a gente vai continuar se falando com certeza, tá bom? Então contem com a gente nas conversas. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Até a próxima, até logo. É isso? Até mais, galera. Mas, ótimo ter vocês aqui. Beijão. Tchau, tchau.